E a TV Correio inicia agora a sexta entrevista com os candidatos ao governo do estado. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio na presença de assessores de cada um dos candidatos. O entrevistado de hoje aqui nos estúdios ao vivo é Antônio Nascimento, candidato a governador pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Candidato, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores e a todos os presentes aqui da produção. Bom, candidato, são 2 blocos de perguntas diretas, com 10 minutos cada bloco. Dá um pouquinho mais porque a gente faz o desconto das perguntas e o seu tempo começa a contar depois da primeira pergunta. E a gente sempre faz uma pergunta idêntica para todos os candidatos que passam por aqui. Por que ser candidato a governador este ano? Tá. Não, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Antônio Nascimento, venho de Lutas, nascido em Belém, do Brejo da Paraíba. Sou motorista de ônibus, também formado em biblioteconomia pela UFPB. E devido à minha trajetória de luta em prol da classe trabalhadora de transporte, passei a ser perseguido, hoje eu estou demitido, né? E vimos a necessidade de apresentar nessas eleições uma alternativa para a classe trabalhadora para que resolva, né, o problema do combate à fome, né, do desemprego, como também garantir moradia digna, né, para todos. Os pilares, nossos pilares essenciais que estão prejudicados, porque entra e sai governo e infelizmente a problemática é a mesma. Não muda em nada para a classe trabalhadora, nem para os menos favorecidos. Dentro desses pontos que o senhor apresentou aí, combate à fome, quais seriam as propostas que estariam dentro do seu plano de governo, caso eleito? Primeiro é dizer que como é que nós paramos para pensar e como é que a Paraíba, que é um estado tão rico como o nosso, né, seja mais de 80 mil famílias passando fome. É um estado que se produz muito, em exportação são mais de 200 milhões em dólares exportados e o nosso povo necessitado. Então, o primeiro ponto é zerar os impostos sobre os alimentos essenciais para a nossa sobrevivência, como também garantir que nenhum alimento saia do nosso estado sem antes estar na mesa do trabalhador e dos menos favorecidos. Quer dizer, a produção seria voltada toda internamente antes de sair para outro estado, desde que as mesas estivessem abastecidas. Isso, antes de exportar, ter a garantia que não vai faltar alimento na mesa de nenhum trabalhador, porque não é justo. Não é justo a classe trabalhadora quem produz todo o alimento. No entanto, está morrendo, né? Sabemos que muitos estão morrendo de fome ou disputando alimentos, né? Com lixos, com ratos, com cachorros, disputando urso. Então, isso aí é inadmissível. E entra e sai governo e não muda, né? Não muda essa triste realidade do nosso estado. Candidato, outro ponto que o senhor enfatizou, o desemprego. Qual a proposta direta que o senhor tem nesse plano de governo para acabar com o desemprego? No primeiro trimestre deste ano, estava registrado aí cerca de 230 mil pessoas desocupadas na Paraíba. O que fazer para abranger, socorrer esse contingente? A questão do desemprego é muito sério, né? E não é de hoje que a Paraíba sofre com o desemprego. São em média 240 mil, né, pessoas desempregadas, 50% da população está vivendo da informalidade ou de bicos, que muitas das vezes não dá nem para suprir a sua necessidade básica. O primeiro ponto é diminuição da jornada de trabalho. Diminuir a jornada de trabalho sem mexer no salário. Com isso, diminuindo para 6 horas, 30 horas semanais. Com essa redução, abriria novos postos de trabalho para os desempregados. Daí ia dar oportunidade e não sobrecarregar os que já estão, que trabalham hoje em média de 12 a 13 horas por dia. E o segundo ponto é um plano de obras públicas, que irá desenvolver, construir, reformar escolas, postos de saúde, hospitais, como também praça pública, a questão do saneamento básico, vai resolver os problemas dos pilares essenciais para a nossa sobrevivência, como também vai gerar empregos, né, para os que estão desempregados. Isso o senhor está se referindo ao serviço público ou à iniciativa privada? Porque me parece que mexer na legislação trabalhista seria prerrogativa de uma lei federal. Como é que o senhor, como governador do estado, faria para fazer essa mudança? Nós somos contra a privatização, né? Então, assim, o dinheiro, de onde virá o dinheiro, né? Mas eu creio que essa pergunta. O dinheiro virá, né? Ele vai vir justamente do rompimento com a dívida pública do nosso estado,
e com o fim das isenções fiscais das grandes empresas. O que seria o rompimento da dívida pública do Estado? O rompimento é romper com uma dívida que não é nossa. Não pagar. Não pagar. Uma dívida que não é nossa. Por quê? Porque o governo faz grandes empréstimos e quem paga somos nós. Não é justo, né? Em um momento, né, que estamos passando como esse, né, de precarização do trabalho precário, a fome, né, mais de 80 mil pessoas passando fome, e nós pagando, a população, a classe trabalhadora, pagando uma dívida que não é dele, né, em benefício dos bancos, dos banqueiros. A Paraíba tem aderido, inclusive, a um auxílio emergencial para reforçar o orçamento e isso fez com que renegociasse a dívida. Se a Paraíba deixar de pagar essa dívida em um ano, ela tem que pagar ao Tesouro Nacional 136 milhões de reais. Então o senhor também romperia esse contrato com o Tesouro Nacional e arcaria com as consequências, porque certamente foi assinado um contrato e o distrato dessa renegociação teria implicações nacionais. Não, aí tem que ser sentado com a assessoria jurídica, a nossa assessoria jurídica, para tratar desse assunto, né? Mas a prioridade é manter, né, para os pilares essenciais, né? Manter os pilares essenciais, como também acabar com a fome, né? Combater a fome no nosso Estado. Isso aí é essencial. Agora, essa outra parte de negociação, aí temos a assessoria jurídica que irá discutir com cada ente, né, cada responsável, né, para saber, no meio jurídico, o que é que será feito. Quando o senhor fala desse rompimento da dívida ainda dentro desse tema, eu lembro que nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos, a Paraíba contraiu 4 empréstimos, 3 internacionais, e já está recebendo dinheiro desses empréstimos. Isso aumenta a dívida, claro, aumenta a dívida, a parcela da dívida do Estado. O senhor romperia também esses contratos, devolveria esses empréstimos? Não, esses contratos têm que ser reavaliados. E tem que saber se esse dinheiro está indo realmente para o destino correto. Porque o que nós temos visto ultimamente são dinheiros de empréstimo que não chega para aquele fim. Ele é desviado no caminho. Aí tem que fazer um levantamento e saber a origem desse dinheiro. Candidato, na questão da segurança pública, quais as propostas que o senhor priorizaria numa gestão do PSTU? Tá. A questão da segurança pública, é bom deixar claro que começa pela valorização dos profissionais, né, dos policiais, com melhores remuneração. Nós defendemos uma nova forma de polícia, uma polícia desmilitarizada, trabalhando junto com os conselhos de bairros, né, junto com o Conselho de Segurança. E aí vão planejar, né, como será feita a atuação em cada bairro, em cada cidade aqui do município da Paraíba, em conjunto com a comunidade. Quando um político fala um candidato, um político fala em desmilitarizar a polícia, a população fica assim meio que estranha com essa declaração. A polícia vai para a rua sem arma? Vai combater o crime sem arma? É essa a proposta? Não. A proposta é a polícia trabalhar em conjunto com a comunidade. Ela vai desmilitarizada na comunidade apaisando, mas o formato, a patrulha nas ruas permanece fardado e armado. Agora, de outra forma, em conjunto com os conselhos de bairro, junto com o Conselho de Segurança. Inclusive, nós defendemos que o policial ele tem direito, né, a ser sindicalizado, que é cidadão comum, igual todos nós. Então, ser também é uma das prioridades, uma das propostas nossas também. O senhor trabalharia nesse sentido, para permitir a sindicalização da tropa da Força de Segurança? Isso, sindicalização, concurso público, reforço no contingente policial, como também melhores condições de trabalho e salário para os policiais. No caso do governo do PSTU, qual seria o perfil do secretariado? De onde o senhor convocaria? O senhor buscaria apoio político para ter base na Assembleia Legislativa, como os governadores sempre fazem? Traria nomes técnicos, nome de sindicalista? Qual a sua ideia de secretariado? Não, primeiro é deixar claro que a nossa posição, o nosso posicionamento é trabalhar em conjunto com a classe trabalhadora, junto à classe trabalhadora. Né? O secretariado, os apoios da secretaria, aí é em conjunto, né, com o partido, com a base do partido, para decidir quem assume tal tarefa. Mas, a priori, é em conjunto com você que está nos assistindo, com você que está em casa. Trabalhar junto com a classe trabalhadora e os menos favorecidos, que são os mais prejudicados com
com esses sucessivos governos que entram e saem e não muda nada para a classe trabalhadora. Bom, nesse formato de governo atual que a gente assiste, o chefe do executivo sempre busca apoio no legislativo. E esses apoios, claro, têm em troca essa relação de ocupação de cargos. Isso não existiria no governo do PSTU. Não, a questão do legislativo, ela tem que ter não é que seja diálogo, você tem que fazer projetos voltados para a classe trabalhadora e para os menos favorecidos, e esses projetos, eles estão lá para votar em projeto favorável ao povo, né? O que nós vimos é diferente. Nós elegemos essas figuras que estão aí e chegam lá, em vez de legislar a favor do povo, eles legislam contra o povo, inclusive aprovando reformas trabalhistas que precarizou, né, o trabalhador com a carteira de trabalho. Hoje é raridade você ver um trabalhador com carteira de trabalho. Estão precarizando os trabalhos, como também a aposentadoria. Está trabalhando, hoje em dia o trabalhador trabalha até morrer e não se aposenta. Por quê? Porque foi aprovada a reforma trabalhista e previdenciária. Esses que estão aí, inclusive tem candidato a governador que votou na reforma trabalhista e previdenciária e se esquivou, se escondeu quando foi para votar no piso salarial dos enfermeiros. Agora, candidato, o senhor fala dessa proposta da Previdência e essa reforma foi aprovada no Congresso Nacional, teve reflexo direto aqui no Estado, tanto que os servidores passaram a descontar uma alíquota em torno de 14%. O senhor reveria esse desconto? Faria uma revisão desses descontos? Tudo que foi aprovado contra a classe trabalhadora, nós vamos revogar. O que for de ossada, de competência do Estado, vai ser revogado. Tanto a trabalhista, caso seja do entendimento do Estado, como também da previdenciária. Porque o que aconteceu foi um verdadeiro massacre à classe trabalhadora. Candidato, em relação ainda a máquina estatal, o senhor teria alguma proposta de redução do tamanho do Estado ou o senhor acha que o número de secretarias, o número de assessores dessa secretaria, desses órgãos, é o suficiente para o Estado funcionar? Em relação à máquina estatal, nós concordamos, né, propomos que seja de maneira transparente, que os recursos sejam destinados, né, para que realmente não aconteça esses desmandos das secretarias, né, e que não tenha controle, né, do dinheiro. Então nós defendemos não enxugar a secretaria, e sim trabalhar em prol da classe trabalhadora. Se for para aumentar, a gente aumenta, contanto que a classe trabalhadora se sinta privilegiada e se sinta também confortável, né, com o governo, trabalhando em parceria. Ok. Candidato, a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho. Tá? Deixa eu agora